Existem poucos animais vivos hoje tão impressionantes quanto as baleias. Massivas, inteligentes, diversas e majestosas, essas titãs dos oceanos são os maiores animais que já viveram em nosso planeta. Eles são nossos predadores mais mortais, nossos gigantes mais gentis e tudo mais. As baleias também acontecem de ter uma das histórias evolutivas mais fascinantes de toda a história natural, com algumas crescendo em formas enormes e tamanhos bizarros ao longo da época Cenozoica. Na verdade, demorou apenas cerca de 25 milhões de anos após a extinção dos dinossauros para as baleias evoluírem de pequenos animais terrestres semelhantes a cães para colossais predadores marinhos de topo, os maiores animais do planeta. Hoje, vamos levá-lo de volta aos oceanos da época Pliocena para conhecer uma baleia diferente de qualquer outra. Leviathan melvillei era um terrível predador marinho de topo, que se sentia em casa nos oceanos abertos e águas costeiras, onde se especializava na caça de presas muito grandes. Esta antiga baleia cachalote não estava sozinha nestes mares, mantendo-se firme contra um dos predadores mais infames de toda a história natural, Otodus megalodon. Por quase 5 milhões de anos, esses monstros marinhos interagiram, competiram e possivelmente até atacaram uns aos outros nas águas da era Cenozoica. Sente-se e relaxe enquanto te trazemos cara a cara com esta colossal baleia. Leviathan melvillei era um cetáceo pré-histórico na superfamília Physeteroideae, um grupo que incluía as maiores das baleias dentadas, as baleias cachalote. As baleias cachalote modernas têm 3 espécies, a baleia cachalote e suas primas anã e pigmeia. A primeira é um dos predadores de topo mais aptos nos oceanos do mundo, frequentemente mergulhando até profundidades abissais para caçar lulas gigantes em batalhas quase lendárias na escuridão total. Sabe-se que os machos adultos de baleias cachalote podem atingir comprimentos máximos de 19 metros ou 62 pés e podem pesar até 57 toneladas em circunstâncias raras. Embora todas as 3 baleias cachalote modernas pertençam à família Physeteroide, não se sabe se Leviatã pertence à mesma classificação. Os cientistas não sabem onde o Leviatã se encaixa na árvore genealógica das baleias cachalote, portanto, ele não foi atribuído a uma família distinta. Leviathan melvillei é conhecido principalmente pelas rochas ricas em fósseis da formação Pisgah, no que é hoje o moderno Peru. Ele viveu desde o estágio 9,9 milhões de anos até o estágio 5 milhões de anos. Esses espécimes que sobreviveram até mais tarde são debatidos quanto a se os fósseis mostram Leviatã ou um animal intimamente relacionado que sobreviveu um pouco mais tarde no Cenozoico. As formações fósseis do Peru estão associadas a esta baleia, mas acredita-se que, como os cachalotes modernos, Leviatã pode ter tido uma distribuição global, abrangendo águas profundas e abertas do planeta, onde poderiam desfrutar de espaços abertos e fontes abundantes de grandes presas. Embora Leviatã fosse um caçador mais habilidoso de vertebrados marinhos do que a baleia cachalote moderna, ele era um pouco menor, estimado em cerca de 17,5 metros no seu maior comprimento. Ainda assim, este é um tamanho imenso para um animal ter atingido, e embora seja um pouco menor que seus primos modernos, isso ainda faria de Leviatã um dos maiores predadores já conhecidos a terem vivido no planeta Terra. Em vida, ele teria se parecido bastante com uma baleia cachalote moderna, mas com um crânio mais curto e um corpo um pouco mais robusto. Enquanto as baleias cachalotes modernas são identificáveis por sua colossal cabeça alongada, o Leviatã teria sido mais rombudo no focinho, com mandíbulas mais poderosas para lidar com presas mais fortes. Dentro da boca do Leviatã havia fileiras de dentes afiados, cônicos e voltados para fora. Esses dentes são, no momento da escrita, os maiores dentes mordedores conhecidos em qualquer organismo conhecido pela ciência, e teriam sido usados para agarrar e rasgar grandes presas.
O crânio sozinho tinha pelo menos 3 metros de comprimento e estava equipado com músculos extremamente poderosos, conectando o crânio e a mandíbula. Crânios reconstruídos dessas baleias mostram o quão aterrorizantes esses animais eram, parecendo quase uma criatura fictícia de um filme de ficção científica, ao invés de uma baleia viva e respirando. Infelizmente, a maior parte do esqueleto do Leviatã ainda é desconhecida pela ciência, e os paleontólogos tiveram que trabalhar principalmente a partir do crânio, mandíbula e fósseis de dentes que foram descobertos, alguns dos quais estão em excelente estado. Os cientistas conseguiram estimar o tamanho desta baleia, comparando o tamanho do crânio com as proporções corporais de baleias esperma vivas e extintas, o que lhes proporcionou as enormes estimativas de tamanho. Os dentes desta baleia, obviamente, pertencem a um animal estritamente carnívoro, e como tal, ele teria precisado de um corpo massivo para fornecer propulsão e força para suas técnicas de caça. Como tal, o Leviatã é frequentemente reconstruído por cientistas e artistas com um corpo repleto de gordura e músculo, um que era capaz de defender o animal de atacantes e dos elementos, ao mesmo tempo que permitia a velocidade necessária para um caçador de grandes criaturas marinhas. Como as baleias cachalote modernas, teoriza-se que ela tinha barbatanas caudais muito grandes e nadadeiras poderosas para ajudá-la a se mover pela água. O Leviatã não é apenas o mais comum na formação Pisco do Peru, ele também foi inicialmente descoberto lá. O primeiro conteúdo fóssil conhecido que mais tarde seria atribuído à baleia foi descoberto pelo pesquisador holandês Klaas Post, do Museu de História Natural de Roterdã, dentro das rochas de um deserto costeiro, a cerca de 22 milhas a sudoeste da cidade peruana de Ica. Post encontrou-os por acaso no último dia de uma viagem de campo em novembro de 2008, observando formas estranhas em uma rocha que mais tarde se revelou ser um crânio parcial, completo com mandíbulas e vários dentes. Após fazer sua descoberta, Post levou sua descoberta ao Museu de História Natural em Lima, Peru, onde foram preparados e estudados. Os fósseis originais do Leviatã ainda podem ser vistos lá hoje. Em julho de 2010, a baleia foi oficialmente nomeada e descrita. Olivier Lambert e sua equipe de paleontólogos de vertebrados do Museu Nacional de História Natural em Paris, França, nomearam a baleia de Leviatã Melvillei, tirando seu nome genérico do monstro marinho bíblico Leviatã e o nome específico de Herman Melville, o autor do clássico literário Moby Dick, um nome adequado para uma baleia predadora de ápice pré-histórica. Um problema surgiu, no entanto, no fato de que Leviatã já estava atribuído a um sinônimo do gênero mamute, os mastodontes. O mesmo nome científico não pode ser usado em referência a mais de um organismo para não causar confusão, e por isso, um nome diferente precisava ser escolhido. Lambert e sua equipe escolheram dar à baleia o nome hebraico original do monstro marinho bíblico, Leviatã, e mantiveram o nome específico Melvillei. É certamente um dos nomes mais impactantes e dramáticos dados a um animal pré-histórico até hoje. Ao longo dos próximos anos, até muito recentemente, mais conteúdo fóssil confirmado como pertencente ao Leviatã Melvillei seria descoberto mais ao sul, ao longo da costa da América do Sul. Os dentes são de longe o material fóssil mais comum a ser descoberto da baleia, alguns dos quais medem mais de 30 centímetros de comprimento cada um. Sabe-se com certeza que a área de alcance dos Leviatãs se estendia até o Chile central, mas foram feitas descobertas subsequentes que podem expandir enormemente isso. Desde o fim dos anos 2000, dentes fossilizados de baleia esperma, com tamanho e forma correspondentes ao Leviatã, têm sido encontrados em outros locais. Um dente isolado geralmente não é conteúdo fóssil suficiente para determinar a espécie exata de um animal, e por isso não foi totalmente confirmado se esses dentes pertencem ao Leviatã ou a uma espécie intimamente relacionada. Mas sabe-se que baleias esperma gigantes patrulhavam grande parte do hemisfério sul nas épocas Mioceno e Plioceno tardios.
Dentes fossilizados, que podem pertencer ao Leviatã, foram posteriormente encontrados no sul da Argentina, África do Sul e na costa sudeste da Austrália. Mais recentemente, em 2023, possíveis dentes de Leviatã foram encontrados na Califórnia, desafiando a ideia de que essa baleia habitava apenas o hemisfério sul. Ainda resta confirmar exatamente onde essa baleia vivia, mas parece provável que ela possa ter sido muito difundida, dominando os oceanos da Terra, como um grande predador de topo no meio ao final do Cenozoico. Leviatã era, sem dúvida, um temível predador de topo que rivalizava com o megalodonte em força e capacidade de caça. Diferente da baleia cachalote atual, o Leviatã adulto provavelmente habitava as águas superficiais do oceano aberto, onde caçava diversos grandes vertebrados marinhos. Acredita-se que a presa do Leviatã incluía baleias de barbatanas, golfinhos, pinípedes como focas e leões marinhos e tubarões. No entanto, não se acredita que ele fosse um comedor exigente e seria capaz de caçar qualquer grande vertebrado marinho que pudesse lhe dar. Algumas das baleias de barbatanas que ele supostamente predava eram grandes, chegando a 10 metros em certos casos. Alguns paleontólogos teorizaram que o Leviatã pode ter vivido uma vida não muito diferente da orca moderna, ou pelo menos ocupado um nicho ecológico semelhante como o principal predador mamífero em seus ecossistemas. Devido ao enorme tamanho desta baleia, é provável que ela fosse uma caçadora solitária, diferente das orcas que famosamente caçam em grupos, cooperando para derrubar baleias de barbatanas muito maiores. Estudos sobre o crânio e os dentes do Leviatã apontam que este animal era um predador incansável de perseguição, gastando consideráveis quantidades de tempo perseguindo uma presa para esgotar sua energia. Quando um Leviatã faminto avistava uma baleia, que considerava uma refeição adequada, provavelmente mantinha uma velocidade constante e rápida, perseguindo-a pelo infinito oceano azul. O Leviatã tinha paciência e resistência ao seu favor, e provavelmente seria capaz de superar muitos dos grandes animais com os quais compartilhava as águas enquanto seguia sua vítima em fuga. Essas caçadas podem ter durado horas em casos extremos, o que também pode ter levado o predador a tomar medidas para encerrar as caçadas mais cedo. Quando uma presa começava a se cansar, o Leviatã podia atacar com seus dentes gigantescos, rasgando a carne de sua vítima enquanto ela lentamente se tornava cada vez mais exausta. Algumas teorias afirmam que o Leviatã poderia ter sido capaz de atingir seu alvo com sua cabeça dura e romba, desgastando ainda mais sua presa para derrubá-la mais rápido. Eventualmente, quando sua presa se tornava muito fraca para continuar nadando, o Leviatã usaria seu imenso peso corporal para impedir que sua presa tomasse outro fôlego, finalmente afogando sua vítima se já não tivesse desferido uma mordida ou golpe fatal. Similar a uma baleia cachalote moderna, o Leviatã possuía um órgão de espermacete, uma característica exclusiva das baleias cachalote, tanto pré-históricas quanto atuais. O órgão de espermacete nas baleias cachalote modernas está localizado em suas enormes cabeças bulbosas e consiste em grandes canais de líquido, principalmente óleo e cera, que são segmentados em câmaras por tecido na cabeça do animal. As baleias cachalote modernas usam seus órgãos de espermacete para localizar seus presas nas águas escuras em que caçam, gerando ruídos altos de clique que viajam através do líquido em suas cabeças. Esses cliques são então refletidos no melão, uma massa de tecido adiposo na testa da baleia que foca o som do clique em um feixe. Este feixe reflete em uma possível presa nas profundezas escuras do oceano e é recebido pela baleia à medida que volta em direção à sua mandíbula inferior, absorvido por tecido adiposo que leva o som até o ouvido da baleia. É um sistema complexo que evoluiu ao longo de milhões de anos e permite que a baleia construa uma imagem de seu ambiente, sem poder vê-lo fisicamente. Usando este método, as baleias cachalote podem localizar e atordoar a presa antes de se aproximarem com suas mandíbulas enormes.
Leviatã pode muito bem ter usado seu órgão de espermacete de maneira semelhante, gerando uma série de ruídos para encontrar presas em águas mais escuras. No entanto, acredita-se que o Leviatã vivia principalmente nas águas superficiais dos oceanos abertos e profundos e pode ter precisado usar a ecolocalização apenas em certas circunstâncias. Parece mais provável que o Leviatã, se usasse seu órgão de espermacete na caça, pode ter usado principalmente como uma arma, criando barragens focadas de som intenso e alto, direcionado à sua presa para retardá-la ou atordoá-la completamente. Outras teorias foram propostas sobre como essa baleia poderia ter usado seu órgão de espermacete, e uma ideia popular é que o Leviatã o usava para se exibir para possíveis parceiros. Usando uma série de cliques e assobios, a baleia pode ter sido capaz de projetar sua voz mais profundamente no grande vazio azul do oceano, chamando por um membro da mesma espécie para evitar esperar muito tempo para encontrar um. Também pode ter servido como uma ferramenta para afastar machos rivais quando uma fêmea respondia ao chamado. Finalmente, as baleias também podem ter usado seus órgãos de espermacete como um auxílio à flutuação. Possivelmente eram capazes de alterar a temperatura da cera dentro de suas cabeças à vontade. A cera mais fria aumentava a densidade da cabeça da baleia, permitindo mergulhos mais profundos com facilidade. Aquecê-la teria reduzido sua densidade, possibilitando subir rapidamente à superfície para respirar. Detalhes sobre a vida social dos leviatãs são poucos e distantes entre si. O comportamento é difícil de inferir apenas a partir de fósseis, e os cientistas devem usar animais vivos como comparação em muitos casos. Pode ser que, como as baleias cachalote modernas, o leviatã possa ter vivido em grupos. Hoje, os grupos são principalmente formados por fêmeas e indivíduos jovens, com os machos jovens se separando do grupo assim que atingem a idade adulta para formar rebanhos de solteiros. Os machos mais velhos então voltam a viver isolados. Essas baleias geralmente só entram em contato com outras durante a temporada de acasalamento. No entanto, Leviatã certamente não era uma baleia cachalote moderna. E devido ao seu habitat, estilo de vida e preferências de caça diferentes, os cientistas não podem afirmar com certeza se essas baleias viviam sozinhas ou em grupos familiares. Um estilo de vida solitário pode ser mais plausível para o Leviatã, dados seus métodos de caça, mas as baleias costumam ser animais bastante sociais. Como vários grupos de grandes animais marinhos, as mães leviatãs podem ter dado à luz e criado seus filhotes mais perto da costa, em águas mais rasas, onde seria mais fácil respirar. Conforme os bebês envelheciam, eles podem ter gradualmente passado mais e mais tempo no mar, antes de se aventurarem nas infinitas e abertas extensões de azul pelo resto de suas vidas. Embora o Leviatã seja conhecido principalmente pela formação pisco do Peru, há uma boa chance de que ele habitasse as extensões mais amplas dos oceanos do mundo. No entanto, os restos encontrados fora da América do Sul podem pertencer a espécies ligeiramente diferentes de baleia cachalote pré-histórica. Para pintar uma imagem mais vívida do que a vida poderia ter sido para os espécimes de Leviton peruanos, que os paleontólogos não podem ter certeza, estaremos focando na vida e no ambiente da formação pisco, especificamente neste segmento. As rochas da formação pisco são compostas por arenitos, siltitos, conglomerados de rocha sedimentar e rochas dolomíticas. Pesquisas nesses sedimentos, incluindo a análise dos tipos de animais fósseis encontrados aqui, apontam para este ser um ambiente marinho, especificamente uma região costeira que se espalhava em águas abertas ao sair de uma vasta lagoa. Devido à transição entre ambientes de costa, lagoa e águas abertas, uma grande quantidade de animais foi encontrada aqui, variando de baleias e golfinhos a tubarões, focas e aves marinhas. Teria sido uma área ecologicamente movimentada, com águas repletas de vida perto da costa, que eram aproveitadas por enormes colônias de pássaros barulhentos aninhando-se nos penhascos.
Essas águas também abrigavam alguns residentes incomuns, incluindo uma variedade de mamíferos bizarros, diferente de qualquer coisa encontrada em águas de outros lugares. Gramas resistentes deveriam ter crescido nas praias e penhascos, enquanto faixas de algas marinhas abrigavam peixes menores sob as ondas. A primeira coisa que um viajante do tempo teórico notaria sobre a formação Pisco seria as aves. Milhares e milhares delas teriam criado enormes cacofonias de som enquanto se comunicavam umas com as outras nas praias rochosas, nos topos dos penhascos e sobre as ondas enquanto construíam seus ninhos, caçavam peixes e se exibiam umas para as outras. Alguns dos fósseis mais comuns aqui representam gêneros de aves que já são familiares aos cientistas modernos, como cormorões, fulmares, gansos e atobás. Uma espécie deste último, Ramphastossula ramirezi, é famosa por seu enorme bico grosso, que teria sido uma ferramenta útil para arrebatar peixes e crustáceos das ondas. Como tal, esta ave marinha incomum recebeu o apelido de atobá de bico de tucano. Nas costas rochosas, mergulhando ocasionalmente na água para pegar peixes e lulas, viviam vastas colônias de pinguins. 4 espécies viviam aqui, todas membros do gênero Spheniscus, os pinguins de faixa. Spheniscus megarampus é uma das espécies mais notáveis aqui, sendo a maior espécie conhecida de pinguim de faixa, uma que ostentava um bico anormalmente largo que seria capaz de dar uma mordida forte e rápida em qualquer peixe que conseguisse pegar. O pinguim humilde, uma espécie atualmente existente, que é um rosto familiar em muitos zoológicos e aquários, também vivia aqui. Bem acima de todos eles, voava uma das visões mais espetaculares do mundo pré-histórico, Pelagornis, uma das, se não a maior espécie de pássaro voador que já tomou os céus. Este gigante teria se assemelhado a um enorme albatroz predatório, e, no entanto, estava mais intimamente relacionado aos pelicanos, os quais também encontraram um lar aqui. Abaixo da superfície da água, a formação Pisco estava repleta de enormes variedades de peixes. Todos os tipos de vertebrados piscícolas viviam aqui, desde vastos cardumes de arenques e sardinhas até estranhos peixes pescadores que rastejavam pelo fundo do oceano em membros derivados de suas barbatanas peitorais. Nas águas abertas, os peixes-espada entravam e saíam dos cardumes de arenque, espetando e cortando as etéreas bolas prateadas de escamas com seus bicos alongados. Nas florestas de algas abaixo, as raias-águia filtravam o fundo do mar em busca de crustáceos e outros moluscos, quebrando-os com suas poderosas mandíbulas. Muitas espécies de tubarões existentes e familiares também habitavam essas águas, desde o lento tubarão-tigre de areia, algumas espécies de rápidos tubarões macu de águas abertas, até o infame grande tubarão branco. No entanto, um tubarão aqui se destacava de todos os outros. Otodus megalodon serviu como principal competição ecológica do Leviatã, um tubarão gigantesco que poderia competir em tamanho com a poderosa baleia. Embora nenhuma interação entre Megalodon e Leviatã tenha sido preservada no registro fóssil, não há dúvida de que esses dois titãs dos mares do Plioceno se encontraram pelo menos semi-frequentemente e quase certamente predaram os mesmos animais. Os dois podem ter tido que se defender um do outro por comida e território, o que teria sido uma luta bastante equilibrada se chegasse a isso. Contudo, o Megalodon teria sido capaz de ir mais fundo na coluna d'água, permanecendo submerso indefinidamente. Enquanto o Leviatã precisava subir à superfície para respirar, ele era mais pesado que o tubarão, e não há como dizer o que realmente poderia ter acontecido se essas duas espécies entrassem em conflito. Afinal, o Cenozoico é lembrado por seus mamíferos, e não faltavam nas águas ao longo das costas da formação Pisco. Baleias de vários tamanhos ocupavam os mares. As baleias esperma-companheiras Kogia danomurai e Charistocetes pescai, embora muito menores que Leviatã, espreitavam nas águas rasas caçando peixes e lulas. Enquanto estava no mar, Leviatã teria sido acompanhado por semelhantes como Ninosífios.
Esta enorme baleia de bico, com mandíbulas longas e semelhantes a fórceps, teria sido uma visão relativamente alienígena nas águas de hoje, com seu corpo em forma de barril e cauda curta. As florestas de algas marinhas eram ocupadas por criaturas como o Odobenocetopes peruvianus, uma pequena baleia que se assemelhava mais a uma morsa do que a qualquer outra criatura. Com 2 presas usadas para exibição e combate, essa baleia teria sido uma alimentadora especializada em mariscos no fundo do mar. No mar aberto, todo tipo de cetáceos menores teriam caído presas do Leviatã. Golfinhos como Brachydelphis e Pliopontos teriam viajado em pequenos grupos nas águas abertas, enquanto baleias de barbatana, como a Balaenoptera siberi, teriam se tornado refeições fartas e lentas para o gigante carnívoro. Paleontólogos até têm evidências do que pode ser uma espécie ancestral da orca na formação Pisco. Hemicentricalis oligodon é uma das primeiras orcas fósseis conhecidas. Os pinguins, que se reuniam em enormes colônias nas praias rochosas da formação Pisco, também precisavam estar atentos aos predadores terrestres, os pinípedes. Essas costas eram lar do Acrofoca longirostris, também conhecido como foca de pescoço de cisne, um grande ancestral carnívoro da foca leopardo moderna, com um corpo esguio e pescoço longo. Essas focas seriam capazes de capturar presas tanto em terra quanto na água, e sem dúvida fizeram colônias de pinguins correrem por suas vidas em muitas ocasiões. Várias espécies de pinípedes viviam aqui, incluindo focas verdadeiras e leões marinhos. O animal mais bizarro na formação Pisco, no entanto, era um que certamente você não verá entre as ondas e costas da América do Sul moderna. Thalassocnus, um gênero de preguiça grande e semiaquática. 4 espécies viveram aqui, todas as quais se acredita terem atravessado terra e mar para se alimentar de plantas aquáticas nas florestas de algas do Antigo Pacífico. Esses mamíferos incomuns desenvolveram ossos pesados para mantê-los submersos e focinhos largos que eram inclinados para baixo para que pudessem arrancar plantas marinhas do solo pela raiz. Acredita-se que eles usavam suas caudas de maneira semelhante a um castor moderno e teriam que ter cuidado com tubarões e baleias dentadas enquanto desciam nas ondas para se alimentar. As histórias evolutivas dos cetáceos, ou seja, golfinhos e baleias, é uma das mais fascinantes de toda a história natural. Os primeiros animais que podem ser associados aos cetáceos foram encontrados em rochas sedimentares do Eoceno, no que hoje é a Índia e o Paquistão, e eles não se parecem em nada com as baleias modernas. 59 milhões de anos atrás, nas florestas tropicais do sul da Ásia, vivia um animal conhecido como Indohirus indirae. Não maior que um gato doméstico e parecido com um veado-rato moderno. Embora com um focinho e cauda longos, este pequeno onívoro patrulhava as florestas ribeirinhas de sua antiga casa, alimentando-se de plantas subaquáticas, invertebrados, peixes e outros pequenos vertebrados. Era um mamífero com cascos, especificamente um ungulado com dedos pares, não muito distante dos hipopótamos, o que significa que as baleias e golfinhos modernos ainda são tecnicamente classificados como mamíferos com cascos hoje. Este pequeno mamífero lançaria as bases para o surgimento do Leviatã no futuro, apesar de parecer mais com um grande roedor do que um enorme behemoth subaquático. À medida que a época do Eoceno avançava, os ancestrais das baleias passavam cada vez mais tempo perto da água, adentrando-a com mais confiança à medida que as espécies evoluíam. Algumas baleias adotariam um estilo de vida mais predatório, como o Paquicetus, que se assemelhava a um estranho lobo semiaquático. Mais adiante, surgiriam formas semelhantes a crocodilos, como o Ambulocetus, que passava grandes partes de sua vida dentro e ao redor das costas do antigo Oriente Médio. Gradualmente, à medida que as baleias passavam mais tempo na água, seus membros começavam a mudar drasticamente.
Seus membros traseiros se tornariam cada vez menores, atrofiando eventualmente para nada mais do que pernas vestigiais. Enquanto isso, os membros dianteiros se transformaram em remos bem adaptados, usados para direção e propulsão na água. Isso começa a se tornar evidente em rodocetos, cujos membros são muito mais parecidos com remos do que seus ancestrais, embora ainda tenha mantido membros traseiros eficientes para remar pelas águas costeiras. Por volta de 40 milhões de anos atrás, evoluíram baleias visivelmente reconhecíveis, gigantes que se lançariam permanentemente ao oceano, perdendo a capacidade de retornar à Terra. Essas baleias, os bacilossáurides, se tornariam os maiores predadores de sua época, crescendo até cerca de 18 metros de comprimento no caso do Basilosaurus. Seus corpos longos e afilados eram perfeitamente adaptados para uma vida de caça no mar, e eles se alimentavam de tubarões, baleias e mamíferos semiaquáticos, muito como o Leviatã faria no futuro. O maior dos bacilosauros era o Perucetus colossus, um gigante descoberto em 2023, que era capaz de atingir imensos 20 metros do nariz à cauda. Eventualmente, os cetáceos se dividiriam em duas linhagens distintas, as baleias de barbatana e as baleias dentadas. As primeiras baleias de barbatana evoluíram cerca de 23 milhões de anos atrás e se tornaram enormes, filtradoras oceânicas. Em vez de dentes, essas baleias desenvolveram placas de barbatana dentro de suas bocas, equipadas com finos pelos para filtrar pequenos organismos como krill e plâncton. Essas baleias eventualmente se tornariam os maiores animais que o mundo já viu. Antes da evolução da barbatana, todas as baleias eram baleias dentadas, e muitas espécies, após sua evolução, ainda continuam a ser. As baleias dentadas eventualmente se dividiriam em muitas linhagens, incluindo as baleias cachalote, baleias de bico e golfinhos, sendo que as primeiras eventualmente dariam origem ao Leviatã. Hoje, as baleias são os maiores animais dos nossos mares, e tudo começou com aqueles pequenos mamíferos com cascos nas florestas da Índia. O Leviatã foi, sem dúvida, um dos predadores mais impressionantes que já habitaram nossos oceanos. Mas, infelizmente, não há nenhum para ser encontrado em nossos oceanos hoje. Acredita-se que o Leviatã se extinguiu no final do início da época do Plioceno, quando um evento de resfriamento reduziu a diversidade e o tamanho de muitas das baleias de barbatana das quais dependia para se alimentar. À medida que as baleias de barbatana começaram a desaparecer temporariamente das águas do Leviatã, ele não tinha nada para se alimentar e se extinguiu junto com sua presa. Esse evento viu o surgimento de cetáceos, como as orcas ocupando o lugar do Leviatã no topo da cadeia alimentar, e eles estavam perfeitamente adaptados para caçar baleias de todas as formas e tamanhos, e não precisavam depender exclusivamente de presas de um certo tamanho para se sustentar. Então, à medida que o Leviatã desaparecia, deu lugar a alguns dos animais mais impressionantes e queridos dos oceanos modernos. Com sorte, os paleontólogos poderão descobrir mais conteúdo fóssil do Leviatã no futuro, para que possamos aprender mais sobre esse terrível predador dos oceanos antigos.